Será que nós finalmente chegamos na hora da virada para os fundos imobiliários de tijolo? Bom, nesse vídeo aqui é justamente isso que eu vou te mostrar assim que a gente passar da nossa vinheta. Nesse vídeo a gente vai ver um pouco sobre a relação entre os fundos imobiliários e a taxa Selic, a taxa livre de risco aqui do Brasil. Depois a gente vai passar por o ciclo imobiliário e como que esse ciclo específico afeta os fundos imobiliários de tijolo. E por fim a gente vai dar uma olhada no que a gente pode esperar daqui para frente. Eu também vou te falar um pouco sobre o que eu, enquanto investidor, estou fazendo. Beleza? Hora da virada. Vamos falar primeiro sobre a relação entre os fundos imobiliários no geral e a nossa taxa Selic, a nossa taxa livre de juros aqui do Brasil. Como você pode ver por esse slide que está aqui na tela, esse gráfico que eu preparei hoje mesmo, dia 20 de abril, nós temos alguns ciclos, alguns movimentos diferentes ao longo do tempo, quando a gente olha especificamente para o caso da taxa Selic aqui do Brasil e para a média do mercado dos fundos imobiliários como um todo, também aqui no Brasil, aqui representado pelo IFIX. Então, linha amarela do gráfico, taxa Selic, linha preta, IFIX. Aqui, como a gente pode ver, separando em certos ciclos, a partir do momento em que a gente tem um índice para os fundos imobiliários, que é ali em 2011, o que a gente vê é uma tendência. Que tendência é essa? Tendência que nos momentos de queda da taxa Selic, nós temos uma valorização dos fundos imobiliários. Momento inverso, aumento da taxa Selic, seja para qual for cada patamar de aumento ou de diminuição, nos momentos de aumento da taxa Selic, nós temos uma desvalorização dos fundos imobiliários. E se aqui essa desvalorização pode não parecer tão grande assim para você, é importante lembrar o seguinte, eu até coloquei aqui no canto, o IFIX ele é um índice de retorno total, ele considera o reinvestimento dos dividendos dentro ali do índice. Então isso significa, por exemplo, que quando a gente tem uma estabilidade do IFIX, quando o IFIX se mantém estável, como é o caso aqui, em que não há tanta variação, a gente precisa lembrar que a rentabilidade dos fundos imobiliários é composta de dois fatores. O primeiro fator é o pagamento de dividendos e o segundo fator é a variação do preço da cota. Então quando a gente tem uma estabilidade como essa, que está aparecendo aí na sua tela agora, a gente vê que, por exemplo, nesses momentos em que o IFIX se mantém estável, o que aconteceu provavelmente foi que o pagamento de dividendos acabou segurando a queda de preço. Então nós temos pagamentos de dividendos que fariam isso se valorizar, fariam os fundos imobiliários se valorizar, mas ao mesmo tempo uma queda no preço das cotas que acaba meio que anulando esse efeito entre si. Beleza? A gente passa aqui de novo, uma queda da Selic, uma forte queda da Selic, uma forte valorização dos fundos imobiliários. O momento que a gente está atualmente, e que esteve principalmente desde o início de 2020, é o contrário, aumento da taxa Selic e agora uma desvalorização dos fundos imobiliários. Aqui também é importante lembrar o seguinte, quando a gente fala da comparação entre fundos imobiliários e taxa Selic, é muito importante lembrar que não é exatamente a taxa Selic que a gente deveria olhar aqui, e sim a questão dos juros futuros. A gente costuma olhar a taxa Selic porque é a taxa básica de juros aqui do país, é muito mais comum, está mais presente no nosso dia a dia, que, por exemplo, as taxas dos títulos do Tesouro Direto, atrelados à inflação, mesmo os prefixados mais longos, que não estão assim tão comuns no nosso dia a dia. A gente consegue citar qual é a taxa Selic hoje, mas não necessariamente qual que é o rendimento, qual que é a taxa atual dos títulos do Tesouro exatamente hoje. Mas pensando nisso também, eu trouxe aqui um segundo gráfico, só uma leve sobreposição, acabei fundindo esses gráficos aqui, para mostrar que essa linha azul aqui abaixo representa a taxa do Tesouro IPCA mais 2035, exatamente no mesmo período, desde lá o início de 2011, e a gente pode ver que a taxa Selic, a linha amarela, ela não é exatamente igual à linha azul, mas elas têm as mesmas tendências, quando uma cai, a outra cai, quando uma tende a subir, a outra tende a subir também, e por aí vai. Então, esses fatores, tanto a taxa Selic como as taxas dos títulos mais longos do Tesouro Direto, como esses juros longos, não estão tão distantes assim entre si. Talvez você esteja pensando agora, poxa, beleza, mas por que isso acontece? Ou ainda, por que isso tudo é importante? Quando a gente fala sobre a relação entre a taxa Selic ou a taxa de juros mais longo, ou a curva de juros futuro, ou qualquer termo que a gente for utilizar, quando a gente fala sobre a relação entre a taxa livre de risco e os fundos imobiliários, a gente precisa lembrar que não é apenas a relação entre essa taxa e os fundos imobiliários, mas sim a relação entre taxas livres de risco e investimentos no geral.
É bastante óbvio a gente entender por que isso acontece, principalmente levando em conta as comparações que a gente pode fazer entre diferentes tipos de investimento. É a boa e velha o quê? A boa e velha relação entre risco e retorno. Por quê? Porque quando a gente olha, por exemplo, para ações, por que você investiria em ações, colocaria o seu capital em risco, colocaria o seu patrimônio em risco, se seria possível, por exemplo, investir em renda fixa que garantiria, entre algumas aspas, que você fosse receber um alto percentual, uma alta rentabilidade desse seu mesmo dinheiro. Na renda variável a gente tem incerteza. Do lado da renda fixa a gente tem uma certeza um pouco maior. A gente não fala que é a taxa livre de risco à toa. Ela realmente é dita taxa livre de risco, taxa Selic aqui no Brasil, justamente porque é reconhecidamente o ativo de menor risco que nós temos aqui no país. Além disso, também é importante lembrar uma questão bastante importante, que é a seguinte: quando a gente fala de fundos de tijolo eles investem majoritariamente em imóveis. Isso significa, em especial, que quando a gente olha para essa classe de ativos, para fundos imobiliários de tijolo, para esse tipo de produto de investimento específico, a gente não está apenas olhando para um código no seu home broker. A gente está olhando para uma coisa que investe em ativos do mundo real. E junto com imóveis, junto com esses ativos do mundo real, a gente precisa também introduzir não apenas esse conceito de altas e baixas, movimentos de alta, movimentos de baixa da taxa Selic, mas também o conceito dos chamados ciclos imobiliários. O que é um ciclo imobiliário? Quando a gente olha para o mercado imobiliário como um todo, a gente consegue separar ele mais ou menos em 4 etapas distintas que funcionam como um ciclo. Vem uma, depois a outra, depois a outra e depois a outra. Começando aqui a explicação pela parte da expansão, é quando novos imóveis entram no mercado. Quando a construtora, por exemplo, inaugura um novo prédio de escritórios, e nesse novo prédio de escritórios você vai ter então, em uma determinada cidade, uma determinada região, uma expansão na metragem disponível para aluguel de escritórios, por exemplo. Depois que esses imóveis são construídos, a gente passa para a etapa de superoferta. Tem oferta demais, demanda de menos. Tem prédios sobrando, tem metragem sobrando, tem imóveis demais no mercado, e com isso a vacância, ou seja, a taxa de vazio que tem dentro de um prédio específico, dentro de um imóvel específico, essa vacância acaba crescendo. Depois da superoferta, a gente passa então pela recessão. Com os imóveis vazios, o mercado acaba diminuindo e o humor geral do mercado também diminui. As pessoas ficam mais pessimistas com o futuro do mercado imobiliário. Após a recessão, a gente entra então na fase de recuperação. Na fase de recuperação, a procura ela aumenta. A oferta não é alterada, mas a procura aumenta, a demanda aumenta. Consequentemente, a vacância diminui. A gente tem a mesma quantidade de metros quadrados disponíveis, as pessoas querem alugar, as pessoas alugam, a vacância diminui, as construtoras pensam, opa, tá precisando de prédio, tá precisando de galpão, tá precisando de casa, de apartamento. Então depois da recuperação começa novamente uma fase de expansão e se continua esse ciclo de forma indefinida. Só que é importante ressaltar aqui que esse ciclo imobiliário ele não é um ciclo curto, ele não acontece do dia para a noite, não é assim e daqui a pouco um prédio surge na sua cidade, ou 5 prédios, ou 10 prédios, e daqui a pouco você tem 50 mil metros a mais disponíveis e completa uma etapa do ciclo. Essas coisas elas são bem demoradas, e o principal motivo dessa demora dos ciclos imobiliários é justamente porque construir imóveis é algo que leva tempo. Então se a gente olha, por exemplo, eu tirei aqui 2 referências da internet bem rápidas, bem superficiais, mas isso já aponta aqui o que eu quero falar. O tempo de uma obra é longo. Se a gente for olhar principalmente para os imóveis característicos de fundos imobiliários, grandes complexos logísticos, imóveis importantes de escritórios em São Paulo e região, em Rio de Janeiro e região, não são imóveis que são construídos do dia para a noite. E mesmo se a gente consegue construir um prédio grande em 1 ano, por exemplo, é um prédio que foi construído, que não altera tanto a oferta. Quando a gente olha para ciclo imobiliário, a gente está olhando mais para toda a questão do mercado imobiliário em uma região específica e em um setor específico também. Eu puxei essa outra referência aqui internacional, que mostra que muitos pesquisadores acreditam que esses ciclos imobiliários tendem a durar de 10 a quase 20 anos. Ou seja, para a gente passar realmente por essas 4 etapas aqui do ciclo imobiliário, levaria praticamente 20 anos para isso acontecer. Para a gente passar da fase de expansão,
para superoferta, para recessão e depois para recuperação e depois da recuperação entrar novamente no ciclo de expansão. Então toda essa questão que envolve os imóveis acaba levando tempo. As coisas levam tempo no mundo imobiliário justamente porque leva tempo para construir novos imóveis. Agora, beleza, mas onde que a gente está nesse momento? Onde que a gente poderia considerar que o Brasil está dentro ali do ciclo imobiliário? Para isso, eu trouxe aqui uma imagem retirada do relatório Market Overview do último trimestre do ano passado da Colliers. Aqui a gente tem dois pontos bastante interessantes. O primeiro deles é que nós temos diferentes setores da indústria imobiliária localizadas em pontos diferentes do ciclo. Se os condomínios logísticos, se imóveis logísticos, galpões, centros de distribuição em geral estão na fase de expansão, ou seja, cada vez mais estão construindo novos centros de distribuição, as empresas estão precisando cada vez mais de logística eficiente, está tendo mais galpões, está tendo maior procura, a gente continua construindo para suprir essa demanda. Agora, por outro lado, a gente tem a questão dos prédios de escritório, ali, notado como Office São Paulo e Office Rio de Janeiro, que eles estão recém indo da recessão e entrando na fase de recuperação. E esse aqui é justamente o meu segundo ponto sobre isso. Quando a gente olha para o ciclo imobiliário como um todo, é importante a gente lembrar que diferentes regiões e diferentes setores estarão em pontos diferentes do ciclo imobiliário. Então é muito possível, é muito provável que, por exemplo, a cidade que você mora esteja em um ponto do ciclo imobiliário diferente da cidade de São Paulo, por exemplo, se você não morar em São Paulo. Então muitas vezes a gente pode acabar tomando a conclusão precipitada de dizer, poxa, por que eu vou investir nisso ou naquilo se na minha cidade estão só construindo um monte de casa, estão construindo um monte de prédio de apartamento? Por que eu investiria em outro tipo de imóvel, outro tipo de ativo? E a verdade é essa. Como a gente vê aqui por essa imagem, diferentes setores do mercado imobiliário estão em diferentes pontos do ciclo. E não apenas isso, não apenas essas grandes regiões aqui. Por exemplo, o Office São Paulo está recém entrando na fase de recuperação. Eu puxei aqui um outro relatório bastante interessante, o relatório Market Beat da Cushman Wakefield, relatório do primeiro trimestre desse ano, para te mostrar que dentro da cidade de São Paulo, se a gente for olhar região por região, cada região está também com uma característica um pouco diferente. Se em regiões como JK e Faria Lima a gente tem uma vacância perto aqui dos 6%, a gente tem outras regiões, por exemplo, Pinheiros com 10% de vacância, Vila Olímpia 12%, regiões ainda mais complicadas, Santo Amaro 70%, Marginal Pinheiros 41% de vacância. Tudo isso acaba afetando a situação local de cada imóvel, a situação local de cada setor que a gente for olhar, por exemplo. Então, quando a gente para pensar, por exemplo, nas premissas que a gente poderia ter na hora de analisar toda essa questão imobiliária, na hora de analisar onde que a gente vai investir, como a gente vai investir, o que a gente pode esperar de determinado investimento, é muito importante que a gente tenha algumas coisas em consideração. A primeira delas é que uma premissa bastante conhecida do mercado de imóveis é que o valor do imóvel ele tende a acompanhar a inflação ao longo do tempo. Isso é verdade, a gente consegue ter índices olhando principalmente para períodos maiores do que um ciclo imobiliário, ou seja, índices que pegam 20, 30, 40 anos de dados e não apenas os últimos 5, como geralmente o mercado faz. Quando a gente olha para esses períodos realmente longos que pegam todo o ciclo imobiliário, a gente vê que de fato eles tendem a acompanhar a inflação a longo prazo. Só que, de novo, é a longo prazo. Então, consequentemente, isso vai depender muito da localização do imóvel e do crescimento da região específica desse imóvel. Justamente porque a gente vai estar olhando não apenas para o ciclo imobiliário do Brasil como um todo, mas sim para o ciclo imobiliário local, para o que está acontecendo especificamente naquela localidade, naquela cidade, naquela região ou bairro específico, para aquele tipo específico de imóveis também. Então, se a gente for tentar colocar uma fórmula bastante simplificada para entender qual que seria a expectativa de retorno que nós teríamos de longo prazo para um imóvel qualquer, seria basicamente a questão dos dividendos somado à inflação. A inflação fazendo com que o valor do imóvel seja valorizado ao longo do tempo, ou seja, o valor do imóvel sendo corrigido pela inflação ao longo do tempo, mais os dividendos, ou seja, os aluguéis que esse imóvel vai gerar ao longo do tempo.
não necessariamente ele vai gerar 100% dos aluguéis. Como a gente viu, sempre tem uma taxa de vacância. Mesmo nas melhores regiões de São Paulo, há uma certa vacância, há uma certa, talvez, inadimplência também. A gente precisa levar essas coisas em consideração, ao invés de simplesmente considerar que todo o imóvel vai estar 100% do tempo alugado, que é muito difícil de acontecer, em especial quando a gente está lidando não apenas com imóveis grandes, mas com carteiras bastante diversificadas, com vários imóveis em várias regiões diferentes também. Aqui também é importante lembrar que os dividendos, quando a gente fala especificamente dos fundos imobiliários de tijolo, eles tendem a mudar com uma frequência um pouco menor. O que eu quero dizer com isso? Que o dividendo que a gente recebe de um fundo de tijolo, ele vem do aluguel que é pago do inquilino para o proprietário do imóvel, no caso, o fundo de investimentos. Consequentemente, essas maiores mudanças, elas não vêm necessariamente dos reajustes que são feitos do aluguel ao longo do tempo, mas sim da mudança dos inquilinos entrando ou inquilinos saindo, deixando o imóvel para trás. Quando o inquilino entra, às vezes pode ser uma renda relevante que o fundo imobiliário vai ter para distribuir no mês seguinte ou a partir do mês seguinte. E o oposto também acontece. Quando o inquilino relevante sai do fundo, o investidor acaba sentindo isso no próprio bolso, porque ao invés de receber, por exemplo, R$1 por cota, ele começa a receber 80 centavos, 60 centavos por cota, que acaba sendo impactado pela saída desse inquilino. Então isso acaba sendo um pouco mais relevante quando a gente olha para a parte dos dividendos, de como que é distribuído para os investidores. Talvez você esteja se perguntando também onde que entra o possível desconto que pode sim existir nos fundos imobiliários. E o fato é que quando a gente olha para uma relação de preço por valor patrimonial menor do que 1, isso tende a não ser tão relevante a mais longo prazo. O que eu quero dizer com isso? O que eu estou colocando aqui é que isso pode ser relevante em prazos menores. Ou seja, um fundo imobiliário que está sendo negociado a 0,9 vezes preço por valor patrimonial subir para 1 vez valor patrimonial. Isso dá um aumento no valor da cota, mas é um aumento de curto prazo. É um aumento que pode ser relevante quando a gente olha, por exemplo, para o lucro que nós vamos ter, mas que quando a gente olha principalmente para expectativas de retorno de longo e de longuíssimo prazo, isso tende a não ser tão relevante assim. Agora, isso não quer dizer que boas estratégias de investimento em valor não consigam capturar. Justamente elas são feitas para isso, elas são feitas para mostrarem o caminho, para fazer com que você consiga de fato capturar essas distorções que existem no mercado de investimentos, existem no mercado de fundos imobiliários, de fiagros, de ações e todos os mercados. A gente sempre consegue encontrar distorções para a aplicação de estratégias de investimento em valor. Então, beleza, o que a gente pode considerar então de expectativas de curto prazo para os fundos de tijolo? O que a gente pode esperar deles? No curto prazo é muito difícil dizer. Por que é muito difícil dizer? Por que é muito difícil dar uma expectativa de curto prazo? Porque nesse caso aqui a gente não está lidando apenas com a valorização do imóvel, no valor patrimonial dos ativos, que talvez tenha uma boa propensão de seguir a inflação a longo prazo. A gente está lidando aqui com a variação de preço. Variação do valor de mercado do fundo, que é mais imprevisível e que muitas vezes tende a acompanhar toda essa questão da taxa de juros do Brasil, que também é bastante complicada. Quando a gente fala de taxa de juros, isso não é um número específico, um número mágico do mercado financeiro. A taxa de juros, a taxa livre de risco, é algo bastante importante para a nossa economia e para a nossa política como um todo. Consequentemente, não raro a gente acaba vendo alguma polêmica em cima do patamar da taxa de juros. Seja quando essa taxa de juros estivesse muito baixa, como esteve ali por 2020, seja quando agora, por exemplo, no caso, ela está muito alta. E eu quero destacar aqui, principalmente essa manchete do Estadão, que diz o seguinte: ministro de Lula diz que é preciso chamar psiquiatra para Campos Neto se a taxa de juros não cair. Então existe uma briga ali para entender se a taxa de juros vai ser mantida no patamar atual, que ela se encontra de quase 14% ao ano, ou se não faria sentido diminuir isso pensando nos benefícios que isso poderia trazer. Quando a gente mexe em taxa de juros, isso acaba afetando não só os fundos imobiliários, mas todos os investimentos que a gente tem aqui no Brasil e outras questões também relacionadas a dinheiro, como financiamentos e empréstimos. Por isso acaba sendo uma questão bastante complicada até do próprio investidor tentar prever o que vai acontecer. Já para a parte de longo prazo, a gente tem uma situação um pouco diferente. Em longo prazo, não é longo prazo 6 meses, é longo prazo, 5 anos, talvez mais do que 5 anos. Aqui a gente tem pelo menos uma expectativa que é exatamente aquilo que eu falei, que vai estar em linha com a inflação, somados os dividendos e os aluguéis que serão pagos ao longo do tempo. Com isso,
E para esse caso, o foco do investidor seria então em perenidade, principalmente garantir que a carteira de investimentos esteja de acordo com seus objetivos. Ou seja, se você pensa em investir em fundos imobiliários para o longo prazo, pensando em perenidade, pensando em não precisar se preocupar tanto com essas questões, faria sentido você investir de forma mais arriscada esse seu dinheiro? Dando um outro exemplo, se você quer receber muitos dividendos, faria sentido investir em ativos que não distribuem dividendos, por exemplo? É tudo uma questão de perspectiva, é de como que você quer investir e, tendo traçado os seus objetivos, tendo eles bem definidos, a ideia é então montar a sua carteira de acordo com aquilo que você precisa para alcançar e para conquistar os seus objetivos financeiros. Bom, e eu? O que eu estou fazendo com o meu dinheiro atualmente? Eu não estou, por exemplo, me enchendo de fundos de tijolo, colocando muitos fundos imobiliários de tijolo na minha carteira, pensando que eles vão explodir a partir do mês que vem, assim que a taxa de juros virar, ou algo desse tipo. Não é isso que eu estou fazendo. Mas eu tenho, de fato, fundos de tijolo na minha carteira, porque eu sigo a metodologia do fluxo. Nesse momento, eu tenho parte dos meus investimentos, parte do meu patrimônio como um todo, ou seja, não todo o meu dinheiro em fundos de tijolo, mas uma parte disso sim, nesses ativos, pensando justamente nessa possível valorização e nos dividendos que eles vão pagar ao longo do tempo. Isso, de novo, está de acordo com os meus objetivos financeiros, está de acordo com o que eu quero dos meus investimentos, com o que eu quero a longo prazo desse meu dinheiro investido. E isso tudo, como eu já mencionei, é seguindo o método do fluxo, seguindo a metodologia do fluxo, que eu ensino dentro do Fluxo, que é a minha comunidade de treinamento de investidores. Eu vou deixar um link aqui embaixo no vídeo para você verificar, se você tiver interesse. Tenho certeza que você vai gostar bastante do conteúdo que tem ali. Beleza? Meu nome é José e eu te vejo em um próximo vídeo aqui da Guilda dos Investidores. Um abraço, até mais!